E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Professor Sombra na área. Bom, nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho a respeito das funções trigonométricas, especialmente a função seno e cosseno, uma parte super importante da trigonometria que cai muito em vestibulares e no Enem. Espero que você goste. Se você gostar, por favor, faz aquele procedimento padrão, se inscreve no canal, dá um like no vídeo, vamos fazer o canal crescer para que mais e mais pessoas tenham acesso a conteúdos envolvendo matemática. Mais um grande abraço a todos e, ó, bora pro vídeo. Valeu! Bom, pessoal, nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho a respeito das funções trigonométricas, especialmente das funções seno e cosseno. Vamos lá? Então, inicialmente, função seno. Como é que funciona isso, a função seno? Bom, a gente sempre pode associar, para cada arco trigonométrico, a gente pode associar um seno para ele. Por isso que a gente pode dar um tratamento de função para essa razão trigonométrica seno. E aí a função seno seria uma função f que vai dos reais para os reais da forma f de x igual a seno de x. Essa seria a forma padrão do seno. A partir disso aqui a gente pode fazer uma tabelinha de valores e ir jogando os valores notáveis aqui nesse x, de modo a gente conseguir esboçar o gráfico dessa função. E aí conseguir enxergar aqui algumas propriedades dela. Então é isso que a gente vai fazer. Então, dada a função f de x igual a seno de x, vamos montar uma tabelinha de valores para a gente poder obter o gráfico dessa função. Essa tabelinha de valores está aqui, ó, completíssima, né? Então, ó, quando x vale 0, o seno vale 0. Quando x vale π sobre 6, o seno vale meio. Quando x vale π sobre 4, o seno de x vale raiz de 2 sobre 2 e assim por diante. Colocando esses pontos num plano cartesiano, a gente vai obter esse gráfico aqui, ó. Vendo? Então, esse gráfico aqui é o gráfico da função f de x igual a seno de x, ok? Perceba que esse gráfico, ó, ele começa no 0 e aí ele vai subir até chegar no máximo a 1, aqui para o x valendo π sobre 2. Ele vem e desce até chegar num valor mínimo, que é menos 1. E esse valor mínimo, menos 1, ele vai acontecer quando o x for exatamente 3π sobre 2, e aí ele volta para zero aqui no 2π. Bom, olhando para esse gráfico, a gente consegue perceber claramente que a imagem da função y igual a seno de x, ela varia de menos 1 até 1, tá vendo? Então, a imagem da função seno é esse intervalo que vai de menos 1 até 1. Outra coisa que acontece é que a função seno ela é periódica. Aliás, todas as funções trigonométricas são periódicas. Essa daqui, ó, ela começa no 0, faz esse movimento completo aqui, ó, e para ela fazer esse movimento completo, ela precisou de variar o x de 0 até 2π. E aí, essa função ela vai repetir esse movimento de 2π em 2π. Então, se ela repete de 2π em 2π, o período dessa função é exatamente 2π radiano. Então tá aí, as características importantes aqui da função f de x igual a seno de x, a imagem e o período, ok? Função cosseno é a mesma história. Para cada valor x a gente pode associar um cosseno, então a gente pode tratar o cosseno como sendo uma função f que vai dos reais por reais da forma. A forma mais simples da função cosseno é f de x igual a cosseno de x. E aí, da mesma maneira, vamos montar uma tabelinha para a gente perceber o formato do gráfico do cosseno de x, de f de x igual a cosseno x. Então, fazendo aquela tabelinha completa, a gente tem aqui, ó, certo? E aí, jogando os valores para o x, a gente vai achando os correspondentes valores de cosseno de x. Quando a gente pegar essa tabela de valores e colocar no plano cartesiano, a gente vai ter esse gráfico aqui, ó. Vendo? Então, esse aqui é o formato do gráfico da função f de x igual a cosseno x. Tá vendo? Ele começa lá no 1 e aí ele desce, 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 até chegar aqui, ó, no mínimo menos 1, depois ele volta para ser o valor 1. Perceba também que essa função, a imagem dela, ó, vai do menos 1 até o mais 1, tá vendo? Ó? Essa daqui é a imagem dessa função, ó. Então a imagem é o intervalo que vai de menos 1 até 1. E do mesmo jeito da função seno, olha a função cosseno, ela começa aqui e aí ela precisa de 2π para voltar para aqui para o ponto inicial dela, tá vendo?
E aí, depois ela vai repetir de 2π em 2π. Por isso que a gente diz que a função cosseno, ela repete de 2π em 2π radiano, ou seja, o período da função cosseno, assim como da função seno, será de 2π radiano, ok? Já a função tangente, a gente pode falar que a função tangente é uma função f que vai de A para os reais, da forma f de x igual a tangente de x. Bom, e que conjunto A que é esse aqui, ó? Lembre que a tangente ela não existe nem no 90, nem no 270. Ou seja, de maneira geral, esse conjunto A aqui, ó, ele vai ser x pertencente aos reais, tal que o x tem que ser diferente de π sobre 2 mais k vezes π, onde o k é um número inteiro. Então, o domínio da função tangente tem essa restrição, né? Porque a tangente não existe nem no 90, nem no 270 e nem nos arcos côngruos a eles, ok? E aí, para a gente fazer o gráfico da função tangente, a gente vai jogar os valores notáveis, né, para fazer aquela tabelinha. E perceba que você agora, para esses valores aqui, ó, π sobre 2, o 3π sobre 2, tá vendo? Ó? A tangente não existe para esses valores de x, ok? Então, fazendo o gráfico aqui, ó, a gente vai obter um gráfico mais ou menos desse jeito aqui, ó. Tá vendo? Ó, perceba que a tangente, ó, o gráfico vai se aproximando cada vez mais dessa linha aqui, mas nunca encosta nessa linha do π sobre 2, no 3π sobre 2, ok? Se a gente fosse observar a imagem da função tangente, esse gráfico ele vem lá do menos infinito e vai lá para o mais infinito. Então a imagem é o conjunto dos reais, tá certo? Ela é uma função que não é contínua, né, gente? Porque ela não existe para vários valores. Essa função não existe para menos π sobre 2, para mais π sobre 2, 3π sobre 2, 5π sobre 2. Ela é uma função descontínua, ok? E aí perceba também que ela se repete, ó. Só que diferente do seno e do cosseno, ela não vai repetir de 2π em 2π. Tá percebendo que tamanho que é esse daqui, ó? Que vai daqui até aqui, por exemplo, ó. Esse tamanho aqui que vai de π sobre 2 até 3π sobre 2, esse tamanho aqui é π radiano. Aqui também, ó, de 3π sobre 2 a 5π sobre 2, também é π radiano. Diferentemente do seno e do cosseno, a tangente não vai repetir de 2π em 2π, a tangente vai repetir de π em π radiano. Por isso que o período da função tangente de x é π radiano. Ok? Beleza. Bom, agora a gente vai fazer alguns exemplos de algumas funções, especialmente seno e cosseno, para a gente poder analisar o que pode acontecer com esses gráficos. Tá? Então vamos partir aqui, primeiramente, para a gente esboçar o gráfico da função g de x igual a 2 seno x, em seguida determinar a imagem e o período dessa função. Bom, então eu quero fazer o gráfico da função g de x igual a 2 seno x. Eu tenho uma técnica que eu vou passar para você bem legal para a gente esboçar o gráfico. O argumento dessa função aqui é x. Então, para a gente esboçar um período dessa função, a gente vai substituir nesse x aqui 0, que vai ser o início de um período, e a gente vai substituir aqui para considerar a parte final 2π. Então a gente vai fazer um período desse gráfico. Então a gente vem aqui no argumento dessa função e igual a 0. Então o nosso gráfico vai começar no x igual a 0. E aí iguala esse x aqui a 2π, para a gente ver onde é que esse gráfico vai terminar, para a gente fazer exatamente um período. Depois que a gente faz isso, a gente vem aqui, ó, e coloca o eixo x. Ó. E aí nesse eixo x a gente vai colocar, ó, começou no 0 e foi até o 2π, ok? E aí depois a gente vai dividir esse comprimento aqui em 4 partes iguais. Então, ó, vamos dividir aqui primeiro no meio, ó. Vai fazer 0 mais 2π dividido por 2 dá π. Depois a gente divide aqui no meio de novo, ó, 0 mais π dividido por 2 dá π sobre 2. E ó, daqui para cá π sobre 2, daqui para cá π sobre 2, daqui para cá π sobre 2. Então aqui dá 3π sobre 2. E esses são os valores que a gente vai substituir nesse x aqui para fazer o nosso gráfico. Vamos colocar aqui o eixo y. Ó. Tá aqui o nosso eixo y. E aí vamos lá. Vamos substituir um por um agora. Então vamos lá. Quando a gente substituir o x aqui por 0,
Seno de zero dá zero, vezes 2, zero. Então, o nosso gráfico vai começar aqui no zero. Substituir agora o π sobre 2 lá no x. Seno de π sobre 2 dá 1, vezes 2, 2. Então, quando o x for π sobre 2, o y vai dar 2. Aí a gente tem esse ponto aqui, ó. Substitui agora o π aqui no x. Seno de π é 0, vezes 2, 0. Então, o gráfico vai cruzar o eixo x aqui, ó. Substitui agora 3π sobre 2. Vamos mudar de cor aqui para não bagunçar demais, né? Substituir aqui o 3π sobre 2 vai dar seno de 3π sobre 2, que é menos 1 vezes 2, menos 2. Então, a gente agora tem esse ponto aqui, ó. E por fim, quando x for 2π, substitui 2π aqui, ó. Seno de 2π é 0, vezes 2, 0. Então, ó, esses aqui são os pontos que a gente vai utilizar para fazer o nosso gráfico, para fazer um esboço desse gráfico. Aí esse gráfico, ó, ele vem aqui, sobe, depois vem aqui, desce aqui e faz a curvinha para cá, ó. Pronto, esse é o nosso gráfico, ok? Bom, vamos fazer um esquema aqui para a gente fazer uma comparação com aquele gráfico padrão, né, do seno de x. Olha só que interessante aqui, ó. Esse gráfico que está em verde aqui é esse que a gente acabou de fazer. E esse gráfico aqui, ó, é o gráfico do y igual a seno de x. Perceba a diferença dos dois. No y igual a seno de x, a imagem vai de menos 1 até 1, tá vendo? E nesse que a gente acabou de fazer, o gráfico, a imagem vai de menos 2 até 2. Então, o que acontece quando a gente pega a função seno de x e multiplica ela aqui por 2? Esse gráfico ele vai ter um alongamento assim, ó, na vertical. Então, ele vai deformar na vertical. E esse valor aqui, ó, vai ser exatamente a amplitude, ó. A amplitude é esse valor aqui, ó, que vai subir e descer aqui, ó, em relação ao valor inicial do gráfico, ó, tá vendo? Então, esse tamanho aqui, ó, do y é 2, é justamente a amplitude. Então, pessoal, só complementando, observe que nesse gráfico nosso inicial, a imagem vai de menos 2 até 2. A imagem vai de menos 2 até 2. E o período da função é exatamente esse tamanho aqui, né? Esse tamanho aqui é exatamente 2π radiano. Próximo. Vamos esboçar agora esse gráfico aqui, ó. G de x igual a 2 mais seno x. Ó, quem que vai ser o nosso argumento? Nosso argumento é x. Então, a gente vai igualar esse x a 0 para a gente ver o início de um período, né? E a gente vai igualar esse argumento aqui a 2π para a gente obter o final do período dessa função. E aí a gente vem aqui no eixo x e coloca esses valores, ó, 0 e 2π. Divide no meio, π. Divide no meio de novo, π sobre 2. Divide aqui no meio, 3π sobre 2 e o nosso eixo y está exatamente aqui, ó. Certo? Então, agora a gente vai substituir esses valores lá. Coloca o 0 aqui, ó. Seno de 0, 0. Mais 2, 2. Então, nosso gráfico vai começar aqui no 2, ó. Joga o π sobre 2. Seno de π sobre 2 dá 1. Mais 2, 3. Então, aí o gráfico vai vir para cá, ó. Vai vir para o 3. Substitui agora o π. O seno de π dá 0. Mais 2, 2. Aí o pontinho que a gente vai ter vai ser esse aqui, ó. Joga agora 3π sobre 2. Seno de 3π sobre 2 é menos 1. Menos 1 mais 2 dá 1. Então, quando o x for 3π sobre 2, o nosso y vai dar exatamente 1. Agora, substitui o x por 2π. Seno de 2π dá 0. Mais 2, 2. Aí o gráfico vai voltar para cá, ó. E aí, mudando aqui de cor, quando a gente ligar esses pontos, ó, a gente vai ter aqui o nosso gráfico. E é isso. Perceba o que está acontecendo aqui com a imagem dessa função, ó. A imagem dessa função está variando de quanto até quanto? Ó, está variando de 1 até 3, ó, tá vendo? Então, a imagem dessa função aqui, ó, é o intervalo que vai de 1 a 3. E qual que é o período dessa função? O período dessa função é exatamente 2π, tá vendo? Ela precisou de 2π aqui para fazer o movimento completo. Vamos fazer isso aqui junto com o gráfico do seno de x. Olha só, esse gráfico verde aqui foi esse que eu acabei de fazer. E esse aqui, ó, é y é igual a seno de x. O que aconteceu com esse gráfico aqui, ó, em relação a esse? Tá vendo, ó? Esse pontinho aqui tá 2 acima, esse pontinho aqui tá 2 acima,
esse pontinho está 2 acima, ou seja, esse gráfico aqui, ó, é exatamente esse gráfico aqui, só que 2 unidades acima. Por que que isso aconteceu? Porque a gente somou esse númerozinho aqui, ó. Então esse número aqui vai causar o que no gráfico do seno? Vai causar esse deslocamento na vertical, certo? Então o gráfico sobe se você adicionar um número positivo. E ele vai descer se você adicionar ali um número negativo, né? Beleza? Legal. Próximo, agora vamos fazer com cosseno. A gente vai esboçar agora o gráfico dessa função aqui, ó, cosseno de x menos π sobre 4, e depois fazer o esquema para achar a sua imagem e período. Então, é aquela historinha. Bom, então o que nós vamos fazer? Ó? G de x igual cosseno de x menos π sobre 4. Então, o argumento dessa função aqui é x menos π sobre 4. Então, o que a gente faz? A gente pega o argumento dessa função, x menos π sobre 4, e igual a zero, para a gente ver o início de um período dessa função, né? É só você passar o π sobre 4 para cá. Então, o início de um período dessa função vai ser quando o x for π sobre 4. E para a gente descobrir o final de um período dessa função, a gente vai pegar o x menos π sobre 4 e igualar a 2π. Então, o nosso x vai ficar 2π mais π sobre 4. 2π mais π sobre 4 dá 9π sobre 4. Então, um período dessa função vai começar no π sobre 4 e vai terminar no 9π sobre 4. Então, vamos pegar aqui o nosso eixo x. Ó, então, um período dessa função vai começar aqui no π sobre 4 e vai terminar aqui no 9π sobre 4. Beleza? Então, agora a gente vai dividir aqui no meio. π sobre 4 mais 9π sobre 4 dá 10π sobre 4. A metade disso, 5π sobre 4. Agora vamos pegar o meio aqui, ó. π sobre 4 mais 5π sobre 4 dá 6π sobre 4. Metade disso, 3π sobre 4. Eu estou fazendo a média aritmética, tá, pessoal? De cada valor aqui, ó. 5π sobre 4 mais 9π sobre 4 dá 14π sobre 4. Metade disso, 7π sobre 4. E aí o nosso eixo y vai passar aqui, ó. Ok? Bom, agora esses aqui são os valores que a gente vai substituir nesse x aqui, ó, para a gente ir encontrando os y relativos a eles para a gente fazer o gráfico. Então vamos lá. Substitui esse x aqui por π sobre 4. Ó, π sobre 4 menos π sobre 4 dá 0. Cosseno de 0 a gente sabe que é 1. Então, cosseno de 0, 1. Então, quando x for π sobre 4, o nosso y vai dar 1. Vou mudar de cor aqui. Agora 3π sobre 4. Coloca 3π sobre 4 aqui, ó. 3π sobre 4 menos π sobre 4 dá 2π sobre 4, que é π sobre 2. Então, quando você substituir esse x aqui por 3π sobre 4, a gente vai ter um cosseno de π sobre 2, que é 0. Agora substitui 5π sobre 4 aqui no x, ó. Vai ficar 5π sobre 4 menos π sobre 4 dá 4π sobre 4, que é π. E aí o cosseno de π a gente sabe que é menos 1. Então, cosseno de π menos 1. Tá aqui, ó. Substitui agora aqui por 7π sobre 4, ó. 7π sobre 4 menos π sobre 4 dá 6π sobre 4, que é 3π sobre 2. O cosseno de 3π sobre 2 é 0. Então, volta para cá. E por fim, substituir nesse x aqui por 9π sobre 4, 9π sobre 4 menos π sobre 4 dá 8π sobre 4, que é 2π. E o cosseno de 2π é 1. Então, o nosso gráfico vai voltar para cá, ó. Bom, assim, quando a gente ligar esses pontos aqui, ó, a gente vai ter aqui, então, o nosso gráfico do cosseno, certo? Então, esse aqui é o formato do gráfico do cosseno. Perceba que, ó, imagem vai de menos 1 até 1, a imagem vai de menos 1 até 1, e o período, gente, o período é esse aqui, ó. Começou no π sobre 4 e terminou no 9π sobre 4. O período é exatamente esse tamanho aqui, ó, que vai de π sobre 4 a 9π sobre 4. Que tamanho que é esse? É só subtrair, ó. 9π sobre 4 menos π sobre 4, isso dá 8π sobre 4, que é exatamente quanto? 2π. Então, o período dessa função aí também dá 2π. É só você pegar o ponto final menos o ponto inicial que você acha qual é o período da função. Ok? Bom, agora vamos verificar aqui, é um esboço desse gráfico, juntamente com o do cosseno de x, ó. Esse gráfico laranja aqui é o gráfico do y é igual a
cosseno x. E esse gráfico que está em verde é esse gráfico que a gente acabou de fazer aqui, ó. O que aconteceu? Você viu que esse gráfico verde aqui, ó, é exatamente o gráfico laranja deslocado para cá, ó, de quanto? De π sobre 4. Então, a gente subtrai aqui, ó, lá no argumento, ó, o fato da gente subtrair π sobre 4 lá no argumento fez o gráfico deslocar π sobre 4 para a direita. Tá vendo que é o contrário? Se a gente subtrai aqui, o gráfico vai para a direita. Se a gente tivesse somado π sobre 4, o gráfico iria para a esquerda, tá certo? Então, o efeito desse númerozinho aqui, ó, no gráfico é que ele vai causar um deslocamento horizontal nesse gráfico. E fica ligado que é o contrário, né? Se você subtrai aqui, o gráfico vai para a direita. Se você somar aqui, o gráfico iria para a esquerda. Acontece o contrário. Bom? E por fim, vamos fazer mais esse aqui, ó. O que acontece com esse gráfico aqui, ó? G de x igual a cosseno de x sobre 2. Então, vamos esboçar esse gráfico e depois vamos achar sua imagem em período. Então, o gráfico de qual função? G de x igual a cosseno de x sobre 2. Então, o que a gente vai fazer? Bom, a gente vai pegar o argumento dessa função, que é x sobre 2, e igualar a zero para a gente ver onde é que a gente poderia começar um período dessa função. Passo 2 multiplicando, x é 0. E aí vamos ver o final de um período. Vamos pegar o argumento aqui, ó, que é x sobre 2, e vamos igualar 2π, né? Passa o 2 para lá, 4π. Então, para a gente poder fazer um período dessa função, a função vai começar no 0 e vai terminar no 4π. Bom, fazendo o esboço desse gráfico aqui, ó, vamos pegar aqui primeiro o eixo x, ó, começou no 0 e foi até o 4π. Vamos dividir isso aqui em 4 partes iguais. Então, pegou no meio aqui, a média vai dar 2π. Pegou aqui, a média vai ser esse mais esse dividido por 2, dá π. Pegando a média aqui, ó, esse mais esse dividido por 2 dá 3π. Ok? Bom, o nosso eixo y vai passar exatamente aqui, ó. E aí agora o que a gente vai fazer é substituir esses valores que estão aqui, ó, lá na função, para a gente ir achando os y relativos para a gente poder fazer o gráfico. Então vamos lá, joga 0 aqui, ó. Vai dar cosseno de 0. Cosseno de 0 a gente sabe que é 1. Então o nosso gráfico vai começar aqui no 1. Ó. Agora substitui π aqui. Ó. Quando a gente substituir esse x aqui por π, vai dar cosseno de π sobre 2, que é 0. Nosso y para esse x aqui é 0. Vamos substituir agora o x por 2π. 2π dividido por 2 dá π. O cosseno de π dá menos 1. Então, quando o x for 2π, o y vai dar menos 1. Substitui agora o 3π sobre 2 aqui no x. Vai dar cosseno de 3π sobre 2, que é 0. Então, substitui o 4π aqui. Ó. 4π dividido por 2 dá 2π. O cosseno de 2π é exatamente quem? Exatamente 1. Então, a gente tem o nosso gráfico aqui. Ó. E aí, ligando os pontos, a gente vai ter um gráfico nesse formato aqui. Ó. Entendeu? Bom, perceba o seguinte, que a imagem dessa função vai do menos 1 até 1. De menos 1 até 1. Agora, o que mudou drasticamente aqui foi o período, tá vendo? Porque ó, esse gráfico aqui agora, ó, ele demorou esse espaço todinho aqui para fazer o movimento completo, ó, que é exatamente 4π. 4π radiano. Esse é exatamente o efeito que esse número que multiplica aqui, ó, o argumento faz. Porque, na verdade, o que a gente tem aqui é isso, ó, cosseno de meio vezes x. O fato da gente multiplicar o argumento por meio é que fez o período mudar. Então, se você quer mudar o período de uma função trigonométrica, o que você tem que fazer? Você tem que multiplicar o argumento dela por um determinado valor. Tá certo? E aí, ó, olha só como é que ficou. Ó, esse aqui é o gráfico da função y igual a cosseno x. Tá vendo? E esse é o gráfico que a gente acabou de esboçar. Tá vendo? Ó, ele era um gráfico que repetia de 2π em 2π, o laranja aqui, ó. E esse gráfico verde aqui, ele repete de 4π em 4π. Bom, então, multiplicou o argumento por um número, esse número que você está multiplicando aqui vai mudar o quê? O período da função. Então, você viu que cada númerozinho desse que a gente foi analisando aqui, ele vai fazer uma coisa com a função, né? Então, agora, vamos pensar nisso de maneira genérica. Então, pense em duas funções, ó. F de x igual a mais b seno de cx mais d, ou o cosseno, dá na mesma. Esse termo aqui, ó, esse termo A aqui, ó, o que ele vai fazer com o gráfico? Ele vai causar um deslocamento vertical nesse gráfico. Quando esse A for positivo, o gráfico sobe.
Quando esse A for negativo, o gráfico desce. Tanto para esse quanto para esse. Tanto faz. Certinho? Esse termo B aqui, ó, ele causa uma deformação vertical. Esse B aqui, ó. Se esse número B for maior do que 1, o gráfico vai esticar assim, ó, na vertical. Se ele for um número entre 0 e 1, o gráfico vai encurtar na vertical. Ele é, inclusive, está ligado aqui, dessas duas funções aqui, a amplitude, ó. Ele está ligado à amplitude, tá? Tanto dessa função de cima quanto na função de baixo. Esse númerozinho C aqui, ó, ele vai causar o quê? Uma deformação horizontal do gráfico. Ou seja, ele vai fazer o gráfico ou esticar ou encolher. Ele vai mexer diretamente em quem? Ele vai afetar o período da função, ó. Esse númerozinho aqui, ó, o C, ele vai afetar o período da função. E qual que seria o novo período, então, já que ele vai afetar o período da função? Ó, o novo período vai ser 2π dividido por esse número em módulo, certo? Então, quando você multiplicar o argumento do seno ou do cosseno por um número, o período vai mudar. E qual será o novo período? Vai ser 2π, que era o período antigo, né? Dividido pelo esse número aí em módulo. Beleza? E esse termo D aqui, ó, o que ele vai fazer? Ele vai causar um deslocamento horizontal no gráfico. Ele causa um deslocamento horizontal. E lembra que ele tem uma particularidade, né? Se você somar aqui, ó, se esse termo D for positivo, ó, se o D for positivo, o gráfico vai para a esquerda. Se esse D for negativo, o gráfico vai para a direita. Olha o A. Se esse A for positivo, o gráfico sobe. Se esse A for negativo, o gráfico desce. Tá certo? Então, cada um desses termos aí tem uma participação no resultado final da função. Ok? Espero que vocês tenham entendido. Um grande abraço a todos e valeu demais.